E Ronald, claro, fique completamente à vontade aí, a hora que você quiser colocar o som lá do plenário do Supremo. Vamos ouvir um pedacinho do Alexandre de Moraes, Aidan? Claro. Vamos lá, sim. ouvir um pedacinho do Alexandre de Moraes falando neste momento. Suficiente para a reprovação e a prevenção das várias infrações penais imputadas ao acusado, especialmente em razão do propósito de inviabilizar, através da intimidação, o exercício da jurisdição penal. O investigado, o réu Daniel Lúcio da Silveira e sua defesa foram notificados no dia 18 de fevereiro de 2021 e não apresentaram resposta à denúncia no prazo legal. A deliberação sobre o recebimento ou rejeição da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi pautada inicialmente para 11 de março de 2021 no plenário dessa Corte. Porém, presidente, colegas se recordam que naquela sentada indiquei o adiamento do julgamento em homenagem ao princípio da ampla defesa, do contraditório, e determinei a devolução do prazo de 15 dias para a apresentação de defesa preliminar, franqueado novo acesso integral aos autos que trazem as investigações relacionadas também ao inquérito 4781 e aos autos principais do inquérito. A defesa, então, nesse novo prazo, ofereceu resposta à acusação, requerendo o reconhecimento da inépcia da inicial, a não incidência dos crimes descritos na denúncia, a absolvição sumária, também em virtude da inexistência de demonstração de lesão real ou potencial aos bens jurídicos tutelados pela lei. Em 28 de 4 de 2021, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, recebeu a denúncia oferecida contra Daniel Lúcio da Silveira, recebimento integral da denúncia. Regularmente citado, o réu apresentou sua defesa prévia, alegando que os fatos narrados na exordial não coadunam, entre aspas aqui, com a verdade e provará sua inocência no decorrer da instrução processual. E arrolou 29 testemunhas. Ao argumento de que a denúncia integralmente recebida pelo plenário havia imputado ao réu 3 eventos criminosos distintos, determinei fosse intimada a defesa por um prazo de 5 dias para que se cumprisse o Código de Processo Penal e pudesse indicar até 8 testemunhas para cada fato específico. A defesa de Daniel Silveira apresentou novo rol de testemunhas, indicando 14 pessoas a serem inquiridas. Das 14 testemunhas, então, arroladas pela defesa, 13 já constavam no rol apresentado por ocasião da defesa prévia. Ou seja, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, diretamente, claro, ligado a esse processo, vai dando os detalhes do inquérito, ainda tem a participação dos advogados e, na sequência, a votação em plenário. A gente daqui a pouco volta com mais detalhes desse julgamento do deputado Daniel Silveira no plenário do STF. Zaidan. Pois é, Ronald, e nós temos acompanhado algumas discussões que são alegóricas, né? E dos políticos e de alguns que entram no debate político, coisas infantis, né? Do tipo de quem é a bandeira, né? Quem a bandeira representa, as cores da bandeira, ninguém pode se apoderar da bandeira, ou a bandeira não será vermelha, a bandeira será vermelha. E além de outros debates que são absolutamente inócuos, né? E alegóricos. O povo brasileiro está se defrontando aí com os problemas reais. Não tem jeito. Não dá para ele se preocupar com fantasias, com conversas alegóricas, né? Com discussõezinhas acadêmicas, ou nem isso. O fato é que a coisa não está fácil. Com o preço das coisas e a falta de emprego. Então, a perspectiva das pessoas é que a situação melhore. Que haja emprego, havendo emprego, que haja renda, que o salário melhore, que o poder de compra melhore, que a inflação seja controlada. E nós temos agora um momento em que o Fundo Monetário Internacional e também bancos brasileiros estão prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro ligeiramente superior ao que calculavam antes.
Isso com base em algumas notícias boas. Por exemplo, alta nas vendas do varejo, aumento no preço das commodities, o que, claro, beneficia setores específicos, mas tem impacto em outros setores e impacto na geração de empregos. A liberação do fundo de garantia, aliás, hoje muitos trabalhadores já podem sacar aí pelo menos R$1.000, né? Até R$1.000 do fundo de garantia. Até R$1.000. E exatamente. Isso tem levado bancos, consultorias e o próprio FMI a uma revisão para cima na previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. Só que, por exemplo, o FMI diz que o Brasil deverá crescer 0,8% neste ano. A expectativa anterior era de 0,3%. Então você tem aí 0,5% de diferença entre a projeção anterior e esta. A projeção anterior era quase um não crescimento, nem decréscimo, era um PIB estável, 0,3%. 0,8%, aproximando-se de 1%, obviamente é bem melhor que 0,3%. Mas é muito, muito, muito abaixo do que o Brasil precisa e do que o Brasil pode crescer por seu potencial econômico. O crescimento mundial, por sua vez, teve uma revisão para baixo do FMI. Eles imaginavam um crescimento de 4,4% e agora projetam 3,6%. É claro que essas projeções dificilmente se confirmam, porque você não tem um controle do que vai acontecer. Há N possibilidades, acontecimentos com impacto econômico até mundial, que derrubam facilmente essas estimativas, essas perspectivas. Hoje temos a guerra. Essa revisão no crescimento do PIB mundial de 4,4% para 3,6% é obviamente decorrência da guerra, mas não só. É também decorrência da decisão do governo chinês de impor isolamento, suspensão de atividades econômicas por conta do vírus, do coronavírus. O número de mortes é baixo, mas o número de casos é elevadíssimo, recorde. E a China optou pelo isolamento de cidades inteiras, inclusive a gigantesca Xangai, que do ponto de vista econômico é a mais importante cidade chinesa, e a suspensão de atividades. Inclusive, fábricas multinacionais estão com atividades paradas na China. E a China deve ter um crescimento superior, um pouco superior a 5%, mas provavelmente o menor crescimento em décadas, por conta do coronavírus. Aqui não tem nada a ver com a guerra. E é claro, se a China reduz a atividade econômica, ela compra menos. E ao comprar menos, ela afeta a economia dos Estados Unidos, a economia do Brasil, a economia da Austrália, a economia de muitos países europeus que exportam para a China. Então, são fatores que o FMI não controla. E é claro, o Brasil está no jogo. Ele também sofre o impacto. Commodities mais caras. Essa é a realidade no momento. Tem a ver com a guerra. Tem a ver ainda com o rescaldo do impacto que a pandemia provocou na cadeia não só produtiva, mas de distribuição no comércio internacional. A distribuição foi atingida. A capacidade de entregar os produtos foi atingida. E ao atingir a produção e a distribuição, é claro, se provoca um impacto global. Mas se a China volta a reduzir as suas demandas, é óbvio que o preço de várias commodities vai cair. O preço vai cair. Inclusive de produtos que o Brasil manda para a China.
E essa é uma incógnita. Como estará a economia chinesa em agosto? Pleno vapor? Demandando muito mais do que agora? E essa demanda vai provocar aumento de preços de várias commodities? Ou a China atravessará 2022 com uma atividade econômica abaixo do que se esperava para o segundo produto interno bruto do mundo? E, portanto, demandando menos. Demanda menor, preço menor. Claro. Então há muitas variáveis que não são controláveis, nem pelo FMI, nem por esses bancos, nem por ninguém, nem pelos governos. E no caso do Brasil, há duas questões importantes. Inflação, de um lado, e investimento produtivo do outro. E, claro, a lentidão, a morosidade exasperante com que o Congresso trata, por exemplo, a questão da reforma tributária. Já sabemos, quem se interessa pelo assunto sabe, e obviamente quem investe se interessa pelo assunto, que a reforma tributária que sairá do Congresso ao fim não será nem de longe a ideal, porque não resolverá problemas crônicos, conceituais do sistema tributário brasileiro. Haverá avanços, evoluções, provavelmente teremos algum nível de desburocratização, com a união de alguns impostos, com a eliminação de alguns impostos. Isso significará menos burocracia dentro das empresas, custo menor para pagar imposto, porque além do imposto em si, há um custo para atender às exigências burocráticas do sistema tributário brasileiro. Então algumas coisas melhorarão. Mas como não haverá um ataque real aos problemas sistêmicos do conceito tributário brasileiro, alguns setores vão pagar a conta, porque é preciso manter o nível de arrecadação, o Estado não pode abrir mão, e aqui, incluindo União, Estados, municípios, não podem perder a arrecadação, porque já estão numa situação precária, mas ao mesmo tempo a ideia de tirar parte da carga tributária de alguns setores. Se você tira parte da carga tributária, mas não diminui a arrecadação, o que vai acontecer? Uma transferência de carga tributária. Alguns setores serão apenados para que outros tenham um sufoco menor. É lamentável, mas é isso que vai acontecer. Embora haja um ganho geral com a desburocratização. Mas a carga tributária, haverá uma redistribuição que apenará alguns setores. Lamentavelmente. Então, os problemas centrais, essenciais do sistema tributário brasileiro não serão atacados por essa reforma. Ao custo, estradas ruins, carência de ferrovias, carência de hidrovias, há investimentos nessa área, mas muito abaixo das necessidades acumuladas, porque o Brasil negligenciou o sistema ferroviário, negligenciou o sistema hidroviário, e negligenciou sua obrigação de cuidar das estradas federais. Estrada boa é onde tem pedágio. Então o sujeito anda na Imigrantes, na Bandeirantes e fala que maravilha. Mas tem pedágio. O que garante a maravilha é o pedágio, caro. Onde não há pedágio, e às vezes até rodovias federais com pedágio, o pedágio é só para garantir que não haverá buracos. Mas não tem nada de pista dupla, a viagem continua sendo lenta, muitos acidentes, porque de repente o sujeito tem uma fila de caminhão e ele fala, vou ultrapassar, vou podar, preciso andar. Mas é pista simples, e aí vem os acidentes fatais. E aliás, é sempre bom lembrar, né? Usam muito na imprensa vítimas fatais. A vítima nunca é fatal. Fatal é o acidente. Fatal é o tiro.
fatal é o desmoronamento, fatal é a chuva. As vítimas não são fatais, elas são vítimas de algo fatal. Então, o acidente é fatal. Mas então, no mercado interno, as vendas no varejo em fevereiro tiveram alta de 1,1%, com inflação e tudo, hein? De acordo com o IBGE. A expectativa era menor. No setor de serviços, houve uma redução de 0,2% em fevereiro, mas analistas ainda veem perspectiva positiva no setor de serviços, que normalmente, hoje é o que mais emprega, né? Porque ele é tão vasto, amplo, diversificado. É o setor que mais emprega, é o setor de serviços. E é muito distinto. É um setor que você tem quem paga mais, o tipo de serviço que remunera melhor seus empregados, o tipo de serviço que remunera menos, o tipo de serviço que não emprega ninguém, porque ali é o sujeito prestando serviço por sua conta, ele trabalha, ele recebe e não há auxiliares. São serviços avulsos, domésticos, né? Do encanador, às vezes do dentista, etc. E você tem, esse setor, ele é sempre aquele que recebe as consequências do que acontece na indústria, no comércio. O comércio também emprega muito. A indústria, até pelo processo de automatização, robotização, emprega hoje muito menos, mas paga salários melhores. Então ela aumenta a renda média. E aí há mais consumo, o que impacta no comércio e no setor de serviços. A indústria é essencial para a elevação da renda média. E o Brasil tem um problema sério com a renda média. Então o que a FMI e os bancos estão prevendo é crescimento. Por exemplo, o C6 Bank, seu economista-chefe, Felipe Salles, havia antes uma projeção de 0,5% para o crescimento do PIB deste ano. Agora chega a 1,5%. 3 vezes mais. No FMI, a projeção para o ano que vem foi reduzida. De 1,6% para 1,4%. Olha como é problemática a coisa. Previu um crescimento maior do que o anterior, do que a previsão anterior para a economia brasileira, porém, um crescimento menor no ano que vem. Porque haverá consequências. Haverá consequências dos juros altos e do cenário internacional. Mas também isso é um chute. Porque ninguém sabe qual será a demanda chinesa em 2023. Não sabemos nem como será no segundo semestre deste ano, que dirá em 2023. Mas o Brasil, além daquilo que ele não controla, a inflação, que em parte é importada, não é? Porque, como falta produto no mundo, pelos problemas na distribuição, problemas provocados pela pandemia, que afetou produção e distribuição, então há uma demanda maior do que a oferta. Isso encarece os produtos, os preços sobem. Então parte da inflação brasileira ela é provocada fora do Brasil. O Brasil não tem o menor controle. No caso do petróleo, é diferente. Aliás, o petróleo, o preço está caindo, hein? E a Petrobras? Quando sobe, está ali na ponta da língua. Subiu o barril. Então, temos de subir. Quando diminui o preço do barril no mercado internacional, o preço sobe aqui também, como subia antes, quando o petróleo estava mais caro, quando o barril encareceu. Só que o barril fica mais barato e aqui continua havendo elevação de preço. E aí a Petrobras nada disso, só fala que é defasagem, há uma defasagem. Mas demonstre a defasagem. Como assim? 25%, 30%, 16%. Da onde vocês tiram esses números? É como o setor elétrico. Aliás, se o Brasil crescer para valer, anos seguidos, crescendo 5, 6,
7%, como precisa crescer, há o risco de faltar energia. Ah, mas a Eletrobras provavelmente será privatizada. Não tomem isso como panaceia. Pode melhorar, pode piorar. Depende do nível de investimento, do nível de lucro, que também regula o nível de investimento, do preço que será imposto a um mercado onde não há concorrência. É o caso da Petrobras. Qualquer um de nós pode administrar a Petrobras desse jeito. Aumenta preço. Você não tem concorrente. O refino está nas suas mãos. De fato, embora haja uma concorrência periférica que não faz cócegas, é moleza. Se aumentar preço, aumenta. Quem tem concorrência não. Opa, se eu aumentar, o cara vai comprar do outro. Se eu não melhorar a qualidade e o preço, eu vou ficar para trás. Vou perder o mercado. Agora, quando você é dono do mercado, você aumenta o preço e mais de um produto que não é aquele que a população pode substituir. Ah, não vou consumir isso. Vou colocar água no tanque. Não tem alternativa. Não há outro produto que possa substituir. Não é a carne trocada pelo ovo. Não é o queijo que deixa de ser consumido por 4 meses, porque está muito caro. Não, essa semana não compra tomate, porque está caro demais. Não compra batata, está cara demais. Não, é combustível. Então você tem um mercado cativo em todos os sentidos. E a eletricidade é a mesma coisa. Privatizar para manter o monopólio não adianta. Você vai ter um mercado cativo que não tem concorrência, o cara não pode escolher o fornecedor. E é refém do preço porque ele não pode abrir mão. Não, não vou usar mais eletricidade. Alguém pode até fazer isso. Vou viver com lamparina. Tá bom. Mas a fábrica não pode fazer isso, o comércio não pode fazer isso. A maioria das pessoas, nas suas casas, não pode fazer isso. A maioria não pode. É cativo. É uma moleza. E mais, o consumidor é obrigado a pagar empréstimos que as empresas do setor fazem. Fazem empréstimos no banco, com aqueles juros maravilhosos que há no Brasil. Esses aí, os satélites russos, americanos, não conseguem observar os juros no Brasil, que eles estão acima da esfera ali onde estão os satélites. As empresas vão lá, fazem empréstimo, quem paga? O consumidor. E é público, hein? É dito para o consumidor, você vai pagar. A Petrobras é roubada. Quem vai pagar? O consumidor. A Petrobras descobre, de repente, ali na gestão Parente, Pedro Parente, que ela podia dar uma banana para a ideia de que era uma empresa com responsabilidade social. Ela falou, pô, dei a banana e não aconteceu nada. Vou continuar dando banana. Vou continuar desdenhando da gênese dessa empresa, que é dinheiro do povo, do crescimento dessa empresa, alimentado por dinheiro do povo. Tá nem aí. E há uma outra questão, que é a inflação. Porque a meta de inflação, a meta definida anualmente, segundo a avaliação dos economistas, que foram ouvidos pelo UOL, o UOL fez essa reportagem, não pode ficar abaixo de 3%. Mas por que, dirão os fiscalistas? Bom, então coloquem zero, pô. Se alguma inflação não é necessária, coloquem zero. Melhor, coloquem deflação como meta. Só que a deflação vai ser sinônimo de recessão.
E por que eles estão dizendo isso? Como apurou o UOL nessa reportagem. Porque uma meta de 3% significará juros mais altos. E um país com 2 dígitos de milhões de desempregados. E aí, o leque pro cálculo é amplo. Porque lá vem os desalentados, subutilizados, marginalizados, os invisíveis, como disse o Paulo Guedes. Mais familiares. Você vai bater na casa de 60 milhões de pessoas. E vai entender porque perto de 80, talvez 100, segundo alguns cálculos, milhões de brasileiros estão com dificuldade para uma alimentação decente. Alimentação para comer. E é preciso o quê? Aumentar a renda. E renda só vem com emprego, com disputa pela força de trabalho e também por qualificação, investimento em escola. Não é possível que o Brasil continuará sendo o país, ao contrário da grande maioria, que não tem as escolas entregando para os alunos ensino cedo e à tarde, todos os dias. Segunda a sexta, cedo e à tarde. Educação, formação técnica lá na frente, investimento em tecnologia, mas também o emprego, o dia a dia, o trabalho remunerado, para que as pessoas tenham renda. E essa renda é que vai fazer com que outros empregos sejam oferecidos, com que outras vagas sejam abertas, com que haja crescimento econômico e o governo arrecade mais. Porque o governo arrecada do que a sociedade produz. Se ela produz mais, ela arrecada mais. Então não adianta esse papo fiscalista, né? Então joga em zero, pô. Joga deflação. É um buraco. A deflação no Brasil seria sinônimo de recessão pesadíssima. E ao mesmo tempo temos essa inflação cavalar punindo quem trabalha e ganha salário miserável, como a maioria dos brasileiros, a maioria absoluta, ganha um salário miserável. E o mais grave, os que não estão ganhando coisa alguma. E as coisas ficando mais caras. Isso vai virando um abismo social. Não é só econômico, é social. É produção e reprodução de miséria. Esse é o maior desafio. Esse é o assunto que os candidatos à presidência, à Câmara, ao Senado, têm a obrigação de tratar. E não conversinha mole. Ronald. Este Bandeirantes Acontece sempre na abertura. Tem o editorial de Cláudio Zaidan, que vira podcast. Na sequência, já estará disponível para você. Você que coleciona os podcasts do Cláudio Zaidan, fique atento, porque daqui a pouco tem mais um. É o Entendendo a Notícia, tá no site da Rádio Bandeirantes, tá nos principais agregadores de podcast.